Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem nele crê não é condenado. Ele veio salvar e buscar e livrar o homem que está perdido indo a juízo. Livrar o homem desse juízo. Mas o homem só pode ser livre se ele receber o chamado de Deus para essa finalidade. O chamado de Deus para o homem ser livre desse juízo. O convite de Deus para o homem se arrepender, se converter do caminho, da direção do juízo e vir para o caminho da vida, receber o chamado de Deus e agora andar contrário à direção que ele estava, com o entendimento transformado numa vida com Deus e para Deus agora. Amém, meus amados irmãos? E eu quero falar sobre isso, o chamado de Deus. O chamado de Deus para o homem receber a salvação. O chamado de Deus para o homem. Porque eu faço também aqui defesa, né? Meu irmão Edinaldo Nogueira tá comigo aqui agora aí. Paz do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira. Porque as minhas ministrações, deixa eu explicar uma coisa aqui para os amigos, os irmãos e os que assistem. As pregações que eu faço, ela tem vários objetivos. Ela é apologética, defesa da fé. Ela é para exortar, para edificar, corrigir, repreender. Está entendendo? Eu prego dentro de vários conceitos. Tudo aquilo que está contrário à verdade do Evangelho, eu trabalho em defesa dessa verdade, pregando ela. E eu faço um trabalho também de apologética, defesa da fé, refutando os ensinos errados, seja de qual for a instituição, qual for o homem, qual for o conceito, né? Eu trabalho defendendo a verdade, a sã doutrina. E dentro de uma dessas defesas que eu faço, uma das doutrinas heréticas, uma das doutrinas que deturpam a verdade do Evangelho, uma das doutrinas que não condiz com a verdade do Evangelho, é a doutrina da predestinação fatalista incondicional, aonde essa doutrina leva para o povo o entendimento de que Deus já escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Que quem escolhe não é o homem, quem escolhe é Deus. E dentro dessa defesa que eu faço contra essa doutrina maldita, da predestinação incondicional, eu sempre estou convidando até os que pregam essa doutrina, para a gente examinar os textos que eles dão para defender essa doutrina. E eu estou sempre trabalhando a defesa da fé, apologética. Uma área que vou combater contra os conceitos levantados, as doutrinas formadas, os ensinos dados, como se fosse evangelho, como se fosse de Cristo, que não é a doutrina de Cristo. Essa doutrina, meus amados irmãos, creia nisso. Essa doutrina da predestinação incondicional, fatalista, ela não é
o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não ensina isso. E como eu gosto muito de estar sempre buscando explicar, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, daquela porção, daquele dom que Deus me deu, eu busco usar a capacidade que Deus me deu para cumprir a vocação, o chamado que Deus me deu no ministério. Que é esse, defesa da fé, pregar o Evangelho, combater o bom combate, não é? Em defesa da sã doutrina para a edificação da igreja, corpo de Cristo, que são vocês, os irmãos que estão em Cristo. Esse é o meu trabalho. E uma das doutrinas que, diante de tantas malditas de demônio que tem, uma delas é essa que eu combato muito. É a doutrina da predestinação incondicional fatalista. Onde as pessoas são ensinadas de que não, você é escolhido. Você não perde salvação. Você não pode resistir à graça de Deus. Você não resiste ao chamado. Deus escolheu você de antemão pela soberania dele. E você não pode fazer mais nada. Deus já determinou aquele para o inferno e ele também não pode fazer mais nada. Porque quem escolhe é Deus, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É Deus quem escolhe. Essa doutrina é de demônio, tá? Essa doutrina não é a de Deus. Não procede isso quando a gente vai examinar a palavra, vai conhecer a verdade que Jesus trouxe. Não tem esse ensino, essa instrução, essa doutrina. Não foi Jesus que trouxe. Isso é formado pelos homens falsificadores da palavra, os doutores, os teólogos, os pastores, os líderes que querem tomar o lugar de Deus, que estabelecem suas regras, que formulam suas doutrinas e colocam para o povo viver como se fosse verdade de Deus. Cuidado, viu? Não é só essa doutrina não, tem muitas outras. Não é só doutrina não, é vento de doutrina também. Tá entendendo? É muitos conceitos errados em nome de Deus que o povo está vivendo, que o povo acha que isso não é nada demais. É sim. Tira você do caminho da salvação, leva você à apostatar da fé e faz você viver a vida dentro do anátema. Uma vida sem a bênção, sem a direção de Deus. Cuidado. Amém? E eu quero tratar aqui agora sobre essa doutrina maldita da predestinação incondicional fatalista. Eu estava vendo um vídeo de um pastor dentro de uma igreja ministrando a palavra e ele pegou o texto de João, capítulo 15, versículo 16, quando Jesus vai dizer, não foi vós que me escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. Aí o pastor pegou esse texto e começou a explicar dentro da interpretação dele. E começou a jogar para a igreja palavras satisfatórias, palavras que é conveniente o povo ouvir. E começou a pregar nesse texto dizendo, você está aqui porque Deus lhe trouxe. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que escolheu você. Você é o escolhido. Aonde é que eu pergunto assim? Aonde foi que Jesus pregou isso para alguém, né? Aí essas pessoas pegam o texto e interpretam isso errado. O contexto não está dentro desse princípio aí. Quando Jesus diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, Jesus está falando com os apóstolos na escolha ministerial. Na escolha para enviados. Não foi para ser salvo. A salvação, ela é o convite de Deus, o chamado de Deus, não é só para um grupo de pessoas. A salvação, o chamado de Deus, o convite de Deus, o chamado de Deus para os homens ser salvos, é para toda a humanidade. Mas, irmão Elton, me diga onde é que está esse chamado? Como é que Deus chama? Como é que Deus chama? Através da mensagem do Evangelho. E esse Evangelho, Jesus disse, ide e pregai a toda criatura, para pregar a todos os seres humanos. Para que aquele que crê possa ouvir o chamado de Deus, crendo, convicto, arrependido, convertido, para receber a salvação. O chamado de Deus é pela mensagem do Evangelho. Não é no indivíduo particular, não. Eu escolhi você, acabou-se. Eu vou mostrar isso aqui, porque nós temos que falar principiado nas Escrituras e dentro de um argumento plausível da palavra. Não é dentro do que eu entendo, do que eu acho e do que eu penso. Nós temos que pregar a palavra como a palavra ensina, usando texto, contextos, local, geral, outros livros, para a gente entender.
Sabe como é? O que tem de gente pregando a palavra que não conhece nada, não foi chamado para pregar, não tem o dom, não tem a vocação, não foi chamado porque para pregar a palavra, para levar o ensino, para o ministério do ensino, da edificação da palavra de Deus para a igreja, não é quem quer não, não é qualquer um não, meu amado. Não é quem pega a Bíblia e começa a ler texto, contar a história da Bíblia, não. Pregar a palavra é quem tem a vocação, é quem sabe manejar ela, para uma defesa teológica, para uma defesa doutrinária, para uma defesa de conceitos errôneos, usando a palavra, para poder explicar o texto dentro do contexto, para poder refutar, para poder contrariar e mostrar a verdade dentro do texto. Não é quem quer. Hoje todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer estar no púlpito, todo mundo quer pegar o microfone para falar para a multidão, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer ser profeta. Mas isso não é para quem quer, por isso que está uma bagunça medonha aí. Por isso que o povo está cego, guiado por cego. Porque a maioria dos que estão na frente não foi chamado para essa função no corpo de Cristo. Não recebeu essa vocação. Não sabe manejar bem a palavra para a defesa da fé, para edificar a congregação, para exortar, para corrigir. Ele não sabe usar a palavra. Ele usa o autoritarismo, dizendo que está cheio de poder de Deus, dizendo que tem a unção, dizendo que tem o chamado. Quem é chamado não precisa dizer que tem. A gente vê o dom nas pessoas dentro do que ela expressa. Quem tem a vocação para a palavra, a gente conhece. Quando tal pessoa começa a instruir, corrigir, ensinar outra com a palavra. Não é quem quer, não. Não é dizer, ó, Deus é santo, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus vai fazer, Deus está me dizendo que é assim, que é assim. Isso não é pregar a palavra. Quem cria isso são os emocionalistas, os movimenteiros, os histéricos. Pregar a palavra é ensinar, é instruir com sabedoria, com entendimento, explicando, trazendo a atenção da pessoa para a palavra. Pregar a palavra é isso. Então tem muita gente aí guiando congregações, grupos de pessoas que nem ele mesmo conhece o que ele prega. Como é que esse grupo vai se conduzir? Qual é a formação que esse grupo vai ter? Sendo ensinado por tal que não conhece nada de Bíblia, que não maneja bem a palavra. Por isso que a maioria das pessoas dentro das igrejas, elas estão aprendendo o quê? Ir para a igreja fazer campanha, participar de pacto, de voto, participar de culto, de trabalho, de obra, de entretenimento, porque é isso que eles pregam. Viver usos e costumes, a pregação hoje desses homens é, olha, você tem que ser assim na igreja, tem que ser obediente na igreja, tem que cumprir a obra da igreja, na igreja aqui tem que se vestir assim, tem que ser assim, não pode isso, não pode aquilo. Essa é a pregação desses homens que não têm compromisso com a palavra e dessa multidão que não tem conhecimento da palavra, que não foi chamado para tal função no corpo de Cristo. Porque essa escolha, esse chamado para o ministério, é o próprio Deus que chama como Ele quer e quem Ele quer. A palavra de Deus vai dizer que é Ele mesmo que chama para apóstolos, evangelistas, pastores, doutores, mestres. Isso é o ministério da palavra. Está lá em Efésios 4:11. E lá em 1 Coríntios 12, vai dizer que o Espírito Santo, ele reparte os dons como ele quer, para o que for útil. Não é para quem quer, não é para jogar para você, tome aí o dom, tome você o dom, tome você isso, tome você. Isso é meninice que vive hoje dentro das igrejas. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele reparte os dons para quem ele quer, para aquilo que for útil. Não é para ninguém viver o emocionalismo, o movimento dentro da igreja. É para a utilidade no reino, na obra, para exercer, para a edificação do corpo igreja. Você está entendendo isso? O ministério da palavra de Deus, Deus, ele vocacionou membros no meio do corpo, entre o corpo, para o ministério da palavra com uma finalidade. Edificar a igreja, corrigir a igreja, instruir a igreja, chamar a igreja para a luz, o esclarecimento, o entendimento de Deus. Nós, pregadores, que temos
o chamado de Deus com a vocação que ele dá, quem ele chama, ele vocaciona. Tem tanta gente aí dizendo, não, eu sou ungido, Deus me chamou. Não sabe usar a Bíblia nem para corrigir a vida dele. Como é que vai usar para corrigir a dos outros? Não sabe usar a Bíblia nem para ter ele o entendimento, ele não tem. Como é que ele vai levar outro a ter entendimento com a palavra? E Paulo vai dizer que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa, para instruir cada um de nós em justiça, para que sejamos perfeitos, perfeitamente instruídos na palavra. Dá uma lidinha lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo vai dizer isso no versículo 16 e o 17. Então, é Deus que vocaciona para a gente fazer o combate em defesa da sã doutrina. Não é em defesa de ministério, de obra do homem, de igreja do homem, de grupo particular. É em defesa da doutrina de Cristo, da igreja, corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Nós temos que trabalhar em prol do reino de Deus. Não é o reino de homem, ministério local, central, exclusivo. É o reino de Deus, que nós recebemos o dom, a vocação, para trabalhar para o crescimento e a edificação da igreja de Deus, que são pessoas. Não é do ministério, da empresa, do negócio do homem, que é a igreja ministério, denominação. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui agora uma doutrina para a gente corrigir ela. A doutrina maldita herética da predestinação fatalista incondicional. Não venha pegar o texto que Jesus diz, ninguém pode vir a mim que se o Pai que o enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Aí alguém pega esse texto para tentar manipular o texto, criando uma interpretação para dizer, tá vendo? Só vem a Cristo quem Deus escolheu. Só vem a Cristo quem Deus determina. É mentira, irmão. O texto, Jesus não disse isso em canto nenhum. Jesus não está ensinando isso em canto nenhum. Jesus ensina a doutrina da predestinação fatalista incondicional. Quando Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Por quê? Trazer aqui é no sentido de mostrar. Quem mostra ao homem Cristo, a esperança, é o próprio Deus. Não é no sentido de Deus vai escolher você e você vai ser salvo porque Deus vai trazer você para Cristo e o outro não. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Quando Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Jesus está dizendo que é o próprio Pai que testifica dele. É o próprio Pai que convida o homem a vir a ele. É o próprio Pai que mostra ao homem o caminho que ele deve seguir. Se você ler o texto lá em Salmos 25, versículo 8 e o versículo 12, você vai ver Deus dizer assim. A palavra vai dizer que Deus ensina o caminho ao pecador. Deus instrui, ensina o caminho que o pecador deve escolher. Você está entendendo isso? É nesse sentido que Jesus disse. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Não é que você vai vir porque é escolhido. É porque é Deus quem faz o homem ver Jesus. É Deus quem dá testemunho de Cristo. É Deus quem mostra o caminho da salvação em Cristo para nós. Porque se Deus não fizer isso, como é que a gente vai ver? O diabo não vai mostrar Jesus. O diabo trabalha para cegar você do entendimento da verdade do Evangelho, não deixando você ver Cristo. Então o próprio Deus é nesse sentido. Olha também o que o apóstolo João vai dizer. Estamos aqui fazendo uma exegese, usando o texto, comparando com o texto, para a gente entender isso. Porque alguém pega esse texto para dizer, não, ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Só vai vir para Jesus os salvos, escolhidos. É mentira. Quando Jesus disse isso, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, Jesus estava falando dentro desse contexto aqui, ó. Olha o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou, para que quem nele crê tenha vida eterna.
Jesus falou nesse sentido aí, nesse contexto, que é Deus quem dá testemunho do Filho, para quem nele crê tem a vida eterna. Por isso que Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. É o Pai que leva você a Cristo. Agora, se você segue, aceita e se conduz, aí é você que escolhe. É sim. Aí esse pessoal da doutrina da predestinação incondicional fatalista vai dizer assim, o homem não pode resistir à graça de Deus. Pode sim. A Bíblia está cheia de advertências sobre isso. Quando Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está mostrando aí que salvação não é um ato soberano de Deus determinado para o homem ser salvo e acabou-se. Jesus está mostrando que salvação ela é dada por Deus. Agora o compromisso de guardar, reter e permanecer nela é do homem. Por isso que Jesus disse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é o sentido aí dessa palavra que Jesus está dizendo? Jesus está orientando os irmãos de uma igreja aí a ser prudente, guardar aquilo que tem. O que é que nós temos para alcançar essa coroa? É a fé, que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então nós temos que ir até o fim, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso que Paulo seguiu para a salvação. Porque se Paulo não tivesse guardado a fé, não tem salvação para quem não vai até o fim. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, ó, Hebreus, vá lendo, viu? Eu estou dando os textos e você vai lendo para confirmar. Eu não estou dando os textos, citando o texto aqui aleatório. Eu estou citando o texto dentro do que eu estou explicando. Que o homem sim pode perder a salvação. Por isso que Paulo, que o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, olha o que diz a palavra de Deus. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor aos Hebreus está advertindo os irmãos nesse capítulo aqui, capítulo 10, é muito importante. Eu queria que você tirasse um tempo da sua vida para meditar, examinar esse capítulo 10 de Hebreus, tá? Você vai aprender algo muito importante para a sua fé, para o seu crescimento, para a sua vida firmada em Deus aqui, nesse capítulo 10 de Hebreus. Então, no versículo 39, o último versículo do capítulo 10, o escritor vai dizer assim, o justo, o versículo 38, ele diz, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem está falando isso é Deus. Deus não tem prazer nos que voltam. Porque os que voltam, os que recuam, os que não prosseguem na direção dele, voltam para a perdição. Está vendo que você pode voltar? E o escritor aos Hebreus, no versículo 39, ele vai dizer, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Está vendo que o cristão que está salvo, ele pode recuar e voltar à perdição? Aí o escritor vai dizer, nós somos daqueles que crê para a conservação da alma. Crer é permanecer, é confiar, é estar firme, é seguir. Nós somos desses que cremos para conservar a nossa alma. Para a conservação da nossa alma. Meu irmão Cícero Francisco, boa noite. Paz do Senhor Jesus, meu irmão Cícero. A paz do Senhor, meu vizinho aqui próximo. Então, estou mostrando a você que essa doutrina da predestinação fatalista incondicional não procede, na verdade, do Evangelho. Jesus não trouxe essa doutrina. Ah, mas o pastor Augusto Nicodemos prega. Ah, mas tem muitos pastores nas igrejas batistas pregando. Ah, mas tem muitos pastores na presbiteriana pregando. Meu amigo, os pastores vão pregar o que ele quer. As igrejas vão ensinar o que elas querem. Porém, se você quer ser salvo, se você quer estar andando verdadeiramente em Deus, Jesus não mandou você seguir nem pastor nem igreja. É a Cristo, é a doutrina dele. O lugar para você estar não é seguindo o pastor nem dentro de igreja. É em Jesus. E a palavra de Cristo quem deve estar em você guiando. É a palavra de Cristo. É a doutrina de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, é isso que tu tem que fazer para se manter na salvação. Fazendo isso te salvarás. Está entendendo?
Então observe que o escritor aos Hebreus vai dizer que o homem pode sim perder a salvação. Por isso que Jesus disse, vigiai com os falsos profetas. Por quê? Porque através dos falsos profetas, o diabo faz muito apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. Quantos estão aí vivendo dentro de movimento demoníaco, manifestações satânicas em nome de poder de Deus? Quantos estão vivendo dentro de um conceito tenebroso, obscurecido, apartado da vida de Deus, pelo entendimento cego, pela dureza do coração, pela ignorância, por não conhecer a verdade do Evangelho? Quantos estão aí perdidos, mortos, com o nome de que vives, reprovados da fé? E Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, primeira carta de Timóteo, deixa eu ver se é a primeira, que eu quero aqui pregar, ministrar, mostrando o texto, dentro do que eu estou ensinando para você analisar. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores são homens que falam pelos espíritos do engano. Doutrina de demônios são conceitos formados não da parte de Deus. Por isso que o apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque esse não tem a Deus. Vai lá, vai meditar isso lá na segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e 8, 9 e 10, porque não tem capítulo, tá bom? Então, essa doutrina da predestinação fatalista incondicional é uma doutrina de demônios, herética, anátema. Não condiz com a verdade do Evangelho. Nem Jesus, nem os apóstolos pregaram esse conceito que se vive hoje dentro de muitas igrejas. Inclusive, eu estava numa igreja que não tinha essa linha de pensamento. Aí muda pastor, vem outro pastor, vem outro pastor. Aí veio um pastor com essa ideia e começou a pregar isso dentro da igreja. E eu não quis mais ficar lá. Porque eu não fico dentro de um local onde está ensinando o contrário à verdade do Evangelho. Eu não fico. Por isso que Paulo vai dizer, notai os que conduz a doutrina de Cristo em escândalo, os que não se mantêm fiel, os que escandalizam a doutrina, os que deturpam a doutrina, notai os tais, aparta-te deles. Romanos 16, 17. Tem muitos aí que se perderam da fidelidade à doutrina de Cristo. Tem muitos que estão pregando doutrina de demônios, movimentos, anátemas, dentro de igreja, ventos de doutrina. Cuidado, irmão. Esteja firme com a sua vida na palavra, na doutrina. Não fique aí achando que está seguro em Deus dentro de nenhum ministério, nenhuma igreja. Porque a rocha, o lugar firme para o cristão estar, é em Cristo e na palavra de Cristo. Então essa doutrina da predestinação incondicional fatalista é uma doutrina herética. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram a ninguém. Não, você é salvo, você não perde mais salvação. Não precisa você vigiar, não precisa você ter cuidado, não precisa você ficar atento, não precisa você perseverar. Então para que Paulo disse, ei, cuida, aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. Espera aí. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse isso? Porque Paulo disse a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo vai chegar aos irmãos na igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, e ele vai dizer, irmãos, o evangelho que eu vos notifiquei, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer até o fim. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo botou essa condicional, se. Porque Paulo não disse, vocês já são salvos e salvos para sempre. Porque essa doutrina não existe, gente.
Essa doutrina não foi Cristo que trouxe. Aí o cara chega para mim e diz, não, mas irmão Wellington, a Bíblia fala de predestinação. Fala, meu amigo. Fala, meu irmão. E eu vou ler agora os textos que falam de predestinação. Mas eu vou mostrar a você que essa predestinação que a Bíblia fala não é essa que esses mentirosos pregam. Que esses filhos do diabo pregam. Obreiros de Satanás transfigurado como obreiro de Cristo prega. E eles enganam muito bem, tá? Só conhece, só pode ver a astúcia desses obreiros quem está com a mente iluminada. Meu irmão, cuidado. Por isso que Jesus disse, olha, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos. Meu irmão, e Jesus vai dizer assim, pelos frutos conhecerás a árvore. A árvore aqui são esses ministros. O fruto aqui é o que eles pregam dentro da intenção. Não, o fruto que Deus fala não é testemunho de usos e costumes, tá? Tem muita gente entendendo errado. Não pelos frutos. Olha, eu me visto bem, eu ando assim, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu estou na igreja, sou religioso. Tem muitos filhos do diabo dentro da igreja, não bebe, não mata, não rouba, não fuma. Tem muitos filhos do diabo enganando a multidão, fazendo a multidão pensar que é homens de Deus, que são cheios da unção, e são ministros de Satanás, levando muitos para o inferno, dentro das muitas igrejas, quando Jesus diz, acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas. Você sabe o que significa a palavra cautelai-vos? Você sabe o que Jesus está dizendo aí aos seus discípulos? Você sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você, que eu também sou. Eu sou discípulo de Cristo, você é. Então você tem que guardar e andar na doutrina, na palavra de Cristo, se você é discípulo dele. A palavra cautelai-vos quer dizer, tenham cuidado, sejam precavidos, estejam atentos com os falsos profetas. E os falsos profetas estão pregando isso. Olha o que Pedro vai dizer sobre tais. Olha o que Pedro vai advertir também os irmãos. Os irmãos foram muito advertidos contra falsos profetas. Hoje o povo está mais preocupado da sua formalidade religiosa, da sua forma de vestir, dos seus usos e costumes, dos seus cabelos, das suas tranças. Hoje o povo está mais preocupado em não usar brinco, não usar maquiagem, não usar bermuda, não usar camisa de manga, sem manga. Hoje o povo está mais preocupado em cumprir a rotina de igreja, a formalidade, a devoção, as obrigações, os sacrifícios e rituais, as devoções, as devocionais, a social. O povo está mais preocupado com isso, o povo não é prudente. O povo não está nem aí para a palavra, não está nem aí para o que Jesus nos mandou verdadeiramente. Está atento. Como serpente. Sejam prudentes como as serpentes. O povo não está nem aí. O povo está preocupado com o seu perfil religioso. E Jesus manda a gente ter cuidado com os falsos profetas. Olha o que Pedro vai também aqui advertir os irmãos. Os irmãos eram advertidos sobre isso. E os falsos profetas não estavam lá fora. Estavam dentro das congregações. Dentro dos ajuntamentos. E geralmente é aqueles que estão lá ensinando. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. Isso nos traz uma lição muito grande para a gente ser prudente. Olha o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Olha aqui, ó. Pedro trazendo a mesma repreensão aos irmãos daquilo que Jesus advertiu. Pedro vai dizer, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si
repentina perdição. E muitos vão seguir as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor, o caminho da verdade. Pedro está dizendo que vai surgir muitos doutores, falsos profetas, criando doutrina, criando situações que são heréticas, que vai negar Jesus, e muitos vão seguir eles. E se eu parar aqui, para te mostrar o que o povo está vivendo das igrejas, que nega a Jesus, indiretamente não, diretamente não, mas indiretamente nega. Porque o evangelho é questão de entendimento, para você andar naquilo que o evangelho nos ensina. Se você tiver um entendimento que não estiver dentro da verdade do evangelho, você não está no caminho da salvação. Você está se perdendo do entendimento de Deus, logo você vai apostatar da fé. É isso que o diabo faz. Ele cega o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo na mente dele. Cuidado, irmãos. Cuidado. Tem muita gente aí vivendo doutrina, movimentos, ensinos, conceitos na vida religiosa que estão negando ao Senhor Jesus Cristo. Guardar o sábado nega a Jesus. Quando você entende que tem que estar dentro de uma igreja, tem que ser batizado, tem que fazer isso, fazer aquilo, para receber de Deus, para buscar a Deus, para estar em Deus, para ser salvo, você está negando a Jesus. Na boca para fora você diz, não, eu amo, Jesus é o meu Senhor. Mas no entendimento, naquilo que você está vivendo, você está apostatado da fé. Você entende isso? Você é sábio, é prudente para analisar isso? Escapa por tua vida. Cuida de ti e da doutrina. Desperta tu que dormes, enquanto ainda há tempo. Porque o trabalho do diabo é esse. Tirar o homem do entendimento da verdade do evangelho. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de dentro da igreja. Aí eu vejo alguns pastores dizer, o diabo está furioso com a igreja. O diabo está perseguindo a igreja. Qual a igreja? Esse sistema religioso evangélico? Quem disse que isso é a igreja de Deus? Quem disse que isso que o homem montou, essa mentira de igreja evangélica como casa de Deus, igreja de Deus, quem disse que isso é a casa e igreja de Deus? O diabo não está furioso com isso, não. O diabo está furioso com a igreja de Deus, com aqueles que estão representando o corpo de Cristo, que estão compromissados com a verdade do evangelho, que estão a trabalho do reino de Deus, que estão contrariando as obras infrutuosas das trevas, denunciando, protestando e mostrando o erro desses homens. Aí sim o diabo está furioso com aqueles que estão pregando a verdade. Não é com igreja, sistema religioso, nem com o homem que está dentro do sistema. Porque o sistema está a trabalho do diabo. Você está entendendo isso? A palavra de Deus nos ensina isso, gente. Cuidado, várias doutrinas, vários conceitos que levam o povo a negar Jesus. Rapaz, uma pessoa que entende que tem que subir um monte para encontrar a presença de Deus mais forte, essa pessoa logo não entende o que o evangelho ensina. Porque eu não preciso buscar a presença de Deus em monte. Se eu crer em Jesus, a presença de Deus vai estar em mim, me selando, me guardando. E a partir daí eu não preciso buscar ele ali, aqui e acolá. Por isso que Jesus disse, olha, alguém vai dizer, ele está ali, ele está aqui. Não vá não. Isso vai ser lá no período do anticristo, que vai enganar muitos. Jesus está advertindo. Igreja, nós, membros do corpo de Cristo, nós somos o templo, casa morada de Deus. A Bíblia ensina isso. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Vai ler, casa de Deus, somos nós, o texto diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo e casa do Espírito Santo, onde Deus habita? É em nós. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Vós sois o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. É em nós. Jesus vai dizer lá em João 14, 23, que Deus habitaria em nós, não é em casa de alvenaria criada pela mão de homens. Mas o povo entende, não, tem que ir para a casa de Deus, tem que buscar a Deus. Olha, irmãos, as pessoas se perdem de Deus. Estão vivendo uma vida com Deus sem entendimento de Deus. Estão vivendo uma vida com Deus nos preceitos dos homens. Por isso que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios,
mas o entendimento está distante de mim. Coração fala do entendimento. O entendimento está distante de Deus. É em vão tudo que você faz em nome de Deus, se não está tendo entendimento por onde você deve se conduzir. Se você não está sendo instruído na verdade do Evangelho. Toda a sua devoção, todo o seu ritual religioso, todos os cultos, toda a solenidade, todo o sacrifício, toda a formalidade, todo o viver religioso é vã. Entenda isso, por favor. O meu trabalho é esse, esclarecer com a verdade e a verdade do Evangelho. E estou aqui trazendo uma refutação sobre a questão doutrinária da predestinação condicional fatalista, onde dizem que Deus é quem escolhe. Deus escolheu você, porque você é o escolhido para a salvação. E o outro, Deus escolheu para o inferno. Aonde? Aí o cara vem me pegar o texto e dizer, não, mas Judas foi o filho da perdição. Deus disse que preparou os vasos da ira. Os vasos da ira. Os vasos de desonra para a ira. Meu amigo, você tem que analisar o contexto. Não forme uma doutrina dentro daquilo que você aprendeu ou você entende do texto, não. Quem são os vasos da ira? Por que Judas ele foi chamado e foi mostrado que ele era o vaso da ira? Porque Jesus disse que Judas, filho da perdição, é porque Judas não era salvo? Você sabia que Jesus tentou despertar em Judas o arrependimento? Judas poderia se arrepender. Sabe por que Judas era filho da perdição? Porque ele negou a Jesus. Porque ele não entendeu o princípio da vinda de Jesus, ele não aceitou. Ele entendeu, mas ele não aceitou. Sabe por que Judas era filho da perdição? Porque a visão, o entendimento, o propósito, a busca de Judas era só pelas coisas deste mundo. Ele não queria Jesus para a salvação, ele não estava preocupado com salvação. Judas não dava valor à salvação. Ele queria Jesus para resolver os problemas seculares. Ele queria colocar Jesus como rei para vencer o reino de Roma. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para vencer o reino de Satanás, para reinar sobre todo aquele que está escravo do reino das trevas. Jesus veio para libertar o homem, não foi do reino secular, de nenhum exército físico. Jesus veio para libertar o homem do exército das trevas, aonde Satanás é o príncipe das trevas, que domina, escraviza e prende o ser humano. Jesus veio para isso. Jesus não entendeu isso. Judas não entendeu isso. Judas não creu em Jesus para essa finalidade. E quem não crê em Jesus para essa finalidade, quem não recebe Jesus dentro dessa condição, continua sendo filho da ira, filho da perdição. Assina o seu decreto de condenação. Não é Deus que decreta, não é Deus que escolhe ninguém para o céu nem para o inferno. É o homem que decide o destino eterno que ele vai seguir pela escolha dele, diante do chamado de Deus através do Evangelho ou diante da incredulidade dele, não crendo no Evangelho. Porque Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não é para quem é salvo, é para quem crê que é salvo. Está entendendo isso? Está entendendo isso? O chamado de Deus para todas as pessoas é o Evangelho. Por isso que a Bíblia vai dizer que Satanás trabalha para tirar o entendimento do Evangelho da mente das pessoas. Por quê? Não tem como um homem se salvar se ele não crê no que o Evangelho ensina. Você não vai ser salvo porque você crê nas regras religiosas da sua igreja. Você não vai ser salvo porque você crê na doutrina, nos ensinamentos do teu pastor. Você não vai ser salvo porque você está dentro de uma igreja evangélica, porque você é de uma religião evangélica. Salvação é para quem crê no Evangelho, não é para quem está dentro de uma igreja evangélica. Salvação é para quem crê no Evangelho. E o Evangelho é uma informação. Informação essa que leva o homem pecador, perdido, julgado e condenado para Cristo, para que ele encontre em Jesus salvação, absolvição, perdão e comunhão com Deus para a vida eterna. É isso que você tem que crer. É nessa informação, é nessa direção que você tem que montar a sua vida de fé com Deus, verdadeiramente. Não é dentro de um sistema de obrigação, de ritual, de devoção religiosa dentro da igreja evangélica. Está entendendo isso?
Aí um cara pega o texto que fala de predestinação, lá de Romanos, capítulo 9, onde Paulo vai tratar ali com os irmãos, dando o exemplo de Israel. Romanos capítulo 9, Paulo não está dizendo ali que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno. Onde Paulo vai dizer que o endurecimento ao coração de Faraó veio por Deus. Onde Paulo vai falar de vaso de ira, tem nada a ver ali. Se você analisar o contexto, não está falando disso. Não está falando disso. Deus não vai de encontro à sua palavra. Deus não vai de encontro às regras e os princípios que ele estabeleceu. Ele deu ao homem o direito de escolha. Porque essa doutrina da predestinação fatalista, toda a igreja, todo pastor que prega isso, eles dizem que não existe livre arbítrio. O que é isso? O direito do homem escolher. Existe sim. Se você analisar a Bíblia, começando lá do Gênesis, do paraíso, até Apocalipse, você vai ver, em toda a história humana, Deus dá ao homem o direito de escolha. Deus está sempre convidando o homem ao arrependimento. Deus está sempre orientando o homem o caminho que ele deve andar. Deus está sempre instruindo o homem. Deus está sempre convidando o homem. Deus está sempre advertindo o homem. Para quê? Para que o homem escolha o melhor para a vida dele, porque Deus é amor, não deseja o mal para ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O próprio Jesus vai dizer que o inferno Deus não preparou para o homem. O homem vai para lá por causa das suas obras, que é o pecado. O que Deus quer é que todos os homens se salvem. Deus tem alegria quando um pecador se arrepende. Não é quando um salvo... Meu irmão. Olha como essa doutrina ela vai se contradizer por ela mesma. E quem prega essa doutrina de que você é um escolhido, não perde salvação, a doutrina da predestinação incondicional fatalista, vai se contradizer por si mesmo. Vai se contradizer. Olha que coisa que não tem nenhuma lógica. A Bíblia vai dizer assim: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque o homem só pode obter salvação se ele se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer e se arrepender. Tem que estar junto essas duas atitudes do homem. Essa é a ação do homem que leva ele a alcançar o dom gratuito de Deus por meio da fé. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação que é um dom de Deus. A fé que vem pelo ouvir é a atitude que o homem tem que tomar quando ele ouve o Evangelho. Se ele crer, será salvo. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo isso? Estou fazendo aqui uma exegese. Estou aqui fazendo uma defesa da fé com um argumento plausível da palavra, combatendo essa heresia dessa doutrina da predestinação fatalista, incondicional. Agora, vamos para Efésios, capítulo 1. Alguém disse a mim: não, irmão Wellington, olha aqui. Efésios, capítulo 1, fala de predestinação de eleitos. Só os que Deus predestinou e elegeu. Mas vamos ler o texto para a gente ver. O próprio texto que eles dão. A palavra de Deus vai dizer assim. Isso é Paulo aqui falando. Efésios capítulo 1, vou ler do versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observação, tá? Versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí o café está vendo? Nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas o texto não está dizendo isso aqui não, calma, vamos lá. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então essa é a vontade de Deus. Eles pegam esse texto aqui para dizer isso. Essa é a vontade de Deus. Ele escolheu, ele predestinou antes da fundação do mundo. Ei,
Jesus, a Bíblia vai dizer, que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque para Deus não existe hoje, nem ontem, nem amanhã. Deus está num tempo que o tempo não tem tempo para ele. Ele é além do tempo, ele que cria o tempo, ele cria a eternidade. Ele está além de tudo, ele não é limitado a nada. Isso vai mostrar que Deus já preparou no nosso entendimento limitado, terreno, para a gente entender que como o homem caiu da graça, se perdeu, Deus, na sua sabedoria, sabendo que o homem ia tomar essa atitude, já tinha preparado um plano. Ele não ia salvar na soberania dele. Ele já tinha preparado um plano para resgatar esse homem caído que se perdeu. E esse plano, através de Jesus. Ora, Deus é soberano. Para que Deus ia criar todo esse teatro? Toda essa apresentação? Mandar Jesus vir ao mundo para sofrer, para morrer, para passar tudo aquilo, para salvar quem já foi salvo? Tem nada a ver não, irmão, não é dentro desse contexto não. O projeto de salvação de Deus, ele já estava elaborado antes da criação. Por quê? Porque Deus sabia que ele ia estabelecer o homem nesta vida, e este homem, pela liberada escolha que ele tem, ele ia se apartar de Deus, ia entrar em juízo, porque Deus é santo e não toma o culpado por inocente. Tem que julgar, tem que aplicar a punição, a sentença. E Deus, sabendo disso, como ele tem um propósito soberano, ele criou um meio para que esse homem viesse a ele novamente, depois de caído, levantado por Jesus, para aquele que busca o socorro nele, para que esse plano de Deus, que ele criou com os homens, seja realizado. Está entendendo isso? Então Paulo não está falando sobre isso aqui, a eleição incondicional, a predestinação incondicional. Paulo está falando aqui dentro daquela soberania, da presciência de Deus. Mas vamos ler mais texto para a gente entender. A gente vai entender agora. Ó, aqui, ó. Versículo 11 até o versículo 14. Olha o que diz a palavra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Foi da vontade de Deus levantar o homem caído e dar ao homem a oportunidade de voltar a ele novamente. Agora olha o que Paulo vai dizer, versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que, primeiro, esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo da promessa. Aprendeu aqui? Que não tem predestinação fatalista e incondicional? Paulo vai falar de predestinação, de eleição, mas ele vai dizer, vocês, como nós também, depois que vocês creram nele, aí sim, vocês creram nele, pela mensagem, pela verdade do evangelho, aí vocês foram selados para essa promessa, no qual vocês estão predestinados. Você está entendendo aqui? A predestinação é condicional a Cristo. Quem está em Cristo vai para o céu ou para o inferno? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo. Não é para os que são escolhidos. A Bíblia não fala de escolhido para salvação. Não vem pegar lá João 15, 16. Tem nada a ver ali. O contexto ali não fala de salvação. Deus, para salvação, ele chama todos. Ele não escolhe um grupo especial. Ele chama a todos para a salvação. O chamado de Deus para a salvação é para toda criatura. Mas, irmão Hélito, então como é que Deus chama o homem? Pela pregação do evangelho. Olha aqui, Paulo vai dizer aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13. Paulo vai dizer aos irmãos, vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados para a promessa. Vocês agora estão dentro dessa predestinação. Depois que vocês ouviram
O chamado de Deus para a salvação é pela pregação do Evangelho. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, como disse Jesus, para levar esse convite de Deus ao homem, essa esperança de Deus ao homem. O Evangelho é o convite, é a esperança, é a misericórdia, é o amor, é o chamado de Deus para o homem alcançar dele o seu perdão. Quer ver uma coisa? Vou provar isso aqui, que o Evangelho é por onde Deus chama o homem para a salvação. Vamos ler aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler aqui no versículo 14. Estou mostrando a você que não existe essa ideia de predestinação incondicional fatalista, onde ensina que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno. Porque céu ou inferno não é questão de escolha de Deus, é questão de crer ou não. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E Deus chama o homem, todos. Deus não faz acepção. O chamado de Deus para a humanidade, para a salvação, é para todos. É para todos. Pedro vai dizer isso. Pedro vai dizer isso. O contexto, depois eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses. Deixa eu voltar para cá. Que eu quero mostrar a você que Deus não chama escolhido para salvação. Ele chama os perdidos para serem salvos. Todos. Jesus disse, eu vim buscar e salvar todos os que se haviam perdidos. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Por causa do pecado. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para os salvos. É para os perdidos. Crê em Jesus para ser salvo. O chamado de Deus é para todos os homens perdidos na terra. Não é para quem é escolhido. Deus não chama escolhido. Deus não escolhe você de antemão. Não venha pegar João 15, 16, que essa interpretação é errada. Está fora do contexto. O contexto ali não se refere à salvação. Porque ali é o chamado de Jesus, quando ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para o ministério, para o ID. Para o ID. Se você for lá em Lucas, capítulo 10, você vai ver esse mesmo contexto sendo colocado lá. Esse mesmo contexto onde Jesus chama os seus discípulos para essa finalidade. Olha aqui. Lá em Mateus, Lucas não, deixa eu ver aqui. Para mostrar a você. Para mostrar a você. Aí Jesus vai dizer aqui. E chegando, Mateus, vou mostrar a você que o contexto de João 15, 16 não é de salvação. Não é escolha para salvação. É escolha para ministério. Quando Jesus diz, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. E ele vai dizer, e enviei para que fosse desse frutos. Olha o contexto aqui em Mateus capítulo 10. E chegando os seus discípulos, deu-lhes o poder para expulsarem e para curarem toda a enfermidade. Glória a Deus. Ora, os nomes dele era esse, Filipe, tal. E Jesus o enviou para essa missão. Ele vai dizer no versículo 6, Mateus, capítulo 10, versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes. Ele chama os discípulos. Ele prepara os discípulos. Jesus enviou estes 12. Versículo 5 vai dizer assim. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrai em cidade samaritana, mas ide ante as ovelhas perdidas de Israel. Então o texto de João capítulo 15, versículo 16, está nesse contexto aqui, da escolha de Jesus, quando ele escolhe para enviar para o ministério da palavra. Não é para salvação. A escolha aqui não é para salvação. Agora, vou mostrar a vocês, dentro de um texto, que está no contexto de salvação, que Deus não faz acepção de pessoa. O chamado dele para salvação é para todos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Olha o que Pedro vai dizer e eu vou mostrar a você qual é o contexto que está inserido esse texto aqui. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, vai dizer: e abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Está entendendo aqui? Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele vai dizer no versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. O que Deus se agrada é isso, quando o homem teme a ele e começa a operar, a andar, a seguir na justiça, que é a palavra dele. Temer a Deus é guardar a palavra. Só teme a Deus quem dá ouvido à palavra. E Pedro vai falar isso aqui depois de ter ido pregar o evangelho para Cornélio. Cornélio era um gentil que não tinha comunhão com os judeus. Os judeus se achavam mais santos do que o gentil. Não se misturava. E Jesus manda lá para quebrar esse entendimento maldito na mente dos irmãos. Jesus manda Pedro ir até Cornélio pregar o evangelho. E quando Pedro vê Cornélio se convertendo e recebendo a mesma salvação que eles receberam quando creram em Jesus, Pedro vai dizer: eu agora vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Atos capítulo 10, versículo 34. E fica esses homens aí pregando que Deus escolhe um para o céu e outro não, outro vai para o inferno, não adianta fazer mais nada. Porque Deus já determinou para o inferno, não é Deus que determina ninguém ir para o inferno. O que Deus determinou foi o juízo, para dar ao homem a recompensa da sua obra, que é a sentença para receber a punição no inferno. Porque Deus não criou o homem para o inferno. Deus não criou uma criatura, ser pessoal, criada à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós somos um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Nós somos um ser pessoal. Deus não criou essa criatura que é um ser pessoal, que existe e não tem mais fim a nossa existência. Vai ter fim aqui nesta vida, mas a gente permanece existindo. Por isso que Deus não tem prazer na nossa morte, que refere-se à condenação. Ele quer salvar, irmão. E ele salva o homem, convidando o homem a essa salvação pelo chamado de Deus para o homem ser salvo através do evangelho. E agora eu vou mostrar a você por onde é que Deus chama o perdido pecador para receber a salvação dele. É pelo evangelho, irmão. É pela pregação do evangelho. Olha o que diz aqui, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graça a Deus, por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido, desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Desde o princípio, Deus já chamou o homem para a salvação desde o princípio, através de Cristo. Não é o indivíduo desde o princípio foi escolhido. Aí Paulo vai dizer agora aqui, no versículo 14, para você entender: para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer no versículo 15: então, irmãos, estáis firmes e retenham as tradições, os ensinos que nós vos ensina, por meio de carta, por meio de epístola. Você está entendendo? Paulo vai dizer: ele vos chamou desde o princípio. Porque o evangelho, Jesus, é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo, para convidar o homem a vir a ele. E por onde Deus chama o homem? Paulo vai dizer aqui, olha aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou. Pelo evangelho que Deus chama o homem à salvação. É pelo evangelho, irmão. Não é pelo decreto dele incondicional. Não é porque você já foi escolhido de antemão. Ele convida a todos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: todo aquele que nele crê será salvo. Mas quem não crê
permanece condenado. Olha o que Jesus vai dizer. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você acha que existe uma interpretação nesse texto para pregar que o homem é escolhido de antemão? Que o homem, Deus chama sem ele querer? Que Deus já escolheu ele de antemão? Jesus está dizendo que aí, quem é condicional ao indivíduo? Jesus está dizendo, o indivíduo que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, é para todos, é para o mundo, mas o homem, para ser salvo, tem que entrar na condicional de Deus, para que todo aquele, refere-se ao indivíduo que crê, não é ao indivíduo que é salvo, não é ao indivíduo que é escolhido, não é ao indivíduo que é predestinado. O indivíduo que crê em Jesus, que ouviu o chamado de Deus pela mensagem do Evangelho, agora ele está sendo predestinado. Nessa predestinação, nessa eleição que Deus já proporcionou antes da fundação do mundo, em Cristo, não no indivíduo particular. Quem está em Cristo, o final é o céu, está predestinado ao céu. Diz a palavra de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que bem-aventurados são os que morrem no Senhor, porque as suas almas vão para o descanso. Apocalipse 14, 13. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Você em Cristo está predestinado, mas você tem que ir até o fim. Se você voltar antes, você está apostatando da fé. E quem apostata da fé, quem recua, recua novamente para a perdição, para a condenação. A Bíblia vai dizer isso, que aquele que um dia foi iluminado e voltou novamente à imundícia, é como um cachorro que vomitou e comeu vômito. É como um porco que foi lavado, banhado e voltou para a lama. Isso quer dizer o quê, irmão? Você acha que quando Pedro deu essa palavra, vamos ler? Primeira carta do apóstolo Pedro. Olha que a Bíblia fala muito. A Bíblia nos dá muita advertência para ser prudente. Jesus vai dizer, arrepende-te, igreja. Arrepende. Jesus vai dizer, quem vencer não é quem é predestinado. Nós estamos numa batalha, num combate. Em Cristo já somos mais que vencedor. Porém, temos que permanecer nele para ter essa vitória até o fim. Porque se a gente se apartar de Cristo, a gente volta para a condição de derrotado, julgado e condenado. Volta sim. A Bíblia, ela vai nos dar essa direção. A Bíblia vai nos advertir sobre isso. Olha o que Pedro vai dizer. Você acha que isso aqui é para quê? Para que foi que Pedro falou isso aqui, se o salvo não perde salvação? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vocês for outra vez envolvidos nelas, viciados, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Está vendo que você pode desviar? Pedro está dizendo que era melhor não conhecer, porque depois de conhecer você se desvia dele, o estado de vocês é pior do que o primeiro. Vocês estão dentro de uma miséria pior do que estavam, porque agora vocês conheceram a verdade e abandonaram a verdade, voltando novamente para a miséria. Rapaz, se você examinar todas as escrituras, você não vai achar argumento para defender essa doutrina satânica de demônios. O salvo perde salvação sim. Se você não perseverar, meu irmão, acredite no que Jesus ensina. Acredite na palavra de Deus. Não fique aí sendo devoto e praticante da doutrina, da instrução do teu pastor dentro da tua igreja. Vá aprender de Cristo. Você tem direito de escolha sim. É você que escolhe e decide o seu destino eterno. Jesus diz, quem quiser, não é quem for chamado pela soberania de Deus.
quem quiser vir após mim, quem crê em mim, quem entrar pela porta, não é quem foi empurrado pelo decreto predestinatório de Deus. Jesus vai dizer, quem entrar pela porta, quem vir a mim, quem crê em mim, não tem base nenhuma. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram nada disso que ensina hoje esses homens dentro da doutrina da predestinação incondicional fatalista. Uma vez eu estava assistindo um vídeo do pastor Augusto Nicodemos. Eu falo o nome dele porque ele é um homem público e nós temos liberdade de não falar da pessoa particular. Mas quando você se torna público, você tem que entender que você vai estar sujeito a ser criticado, questionado, porque você agora é público. Eu só não posso denigrir, atacar a sua pessoa, o pessoal, mas na sua área pública, no ensino, na doutrina, no conceito de Deus que você ensina, eu posso usar você como uma pessoa pública, você que é pastor, você que é pregador, você que diz que é isso e aquilo outro. Então eu posso me referir ao pastor Augusto Nicodemos. Estou falando da pessoa pública, do pastor da igreja do ensino. Não estou falando da pessoa particular. Então nós podemos, aquilo que é de domínio público, nós podemos criticar e colocar o nosso protesto e o nosso questionamento. Então, esse pastor Augusto Nicodemos, que é um pastor aí muito sábio, de um ministério muito famoso da presbiteriana, ele, no vídeo que eu assisti dele, ele prega isso, que não existe livre-arbítrio, que quem é salvo, não perde salvação, que Deus já escolheu um para o céu e para o inferno. Ele prega isso. Ele é muito sábio no ensino, ensina muito bem, mas mistura a verdade com mentira. Então esse pastor Augusto Nicodemos, eu estava assistindo um vídeo dele de resposta. Nesse vídeo, nesse vídeo de resposta, uma pessoa chegou e perguntou assim para ele, pastor, o salvo pode perder a salvação? Ele disse, não, porque o salvo é salvo, não pode perder. Aí o irmão questionou ele usando um texto. Você sabia que a maioria dos pastores não aceitam ser questionado? Ele diz logo, ele tenta calar logo você com a pressão psicológica dele. Olha, não se levante contra o ungido não. Já usa dessa mentira, vem cá. Então esse irmão questionou o pastor Augusto Nicodemos usando um texto que eu vou aqui citar para você. O texto que o irmão citou para o pastor Augusto Nicodemos, que botou ele no estreito, mas como ele é muito sábio em manipular a palavra, ele deu uma explicação totalmente fora do contexto da palavra que estava afirmando o que o irmão disse. Ele fez tanto malabarismo, ele fez tanto teatro no texto para negar a verdade que o texto estava falando. Já pensou, irmão? É coisa do diabo ou não é? Quem é que nega a doutrina de Cristo? É o diabo, irmão. Cuidado. O irmão usou o texto. Deixa eu ver aqui se é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Deixa eu ver se é esse. Portanto, irmãos, procurais cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarás. Olha o que Pedro aqui está orientando os irmãos. O irmão pegou esse texto, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro vai advertir os irmãos dizendo assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Pedro está falando com os eleitos. A vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarás. Tropeçar aqui é cair. É cair da graça. É perder. É voltar novamente. Rapaz, o pastor Augusto Nicodemos, ele pegou esse texto. Ele disse, não, olhe, porque esse texto não é assim. Pedro não está falando com o salvo aqui. Pedro está falando, ele disse mesmo assim. Ele já tirou esse vídeo do ar, porque eu tinha baixado, mas eu limpei meu celular, eu perdi. E fui buscar, tentar baixar novamente, e não consegui mais. Não consegui porque não achei mais. Olha o que ele vai dizer no texto. Não tem nada a ver isso aqui, irmão. Olha a interpretação dele para se sair
da pergunta que o irmão fez, que rebateu o ensinamento errado dele. Mas como ele é teólogo, doutor, formado, é um homem que está na frente, que tem uma grande, não é, aprovação do povo, quem é que vai acreditar no irmãozinho? Quem é que vai dar atenção? Ninguém olhou nem para a palavra que o irmão disse. E eu aqui, ó, digo, meu Deus, que bênção! Tem pessoas que estão com entendimento na palavra. Mas o pastor Augusto Nicodemos, olha a interpretação dele nesse texto. Eu vou ler de novo para você. Pedro está advertindo os irmãos que já é salvo, que já é eleito, que está em Cristo. Pedro está advertindo os irmãos a ser cuidadoso, ser firme, ser prudente, para que eles não tropecem. Tropeçar na Bíblia é cair da graça. É o que Paulo diz lá, em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cair é voltar ao pecado. Você está entendendo isso? E o pastor Augusto Nicodemos pega o texto, olha a interpretação dele. Não, porque Pedro aqui, olha, não está falando com o salvo. É outro grupo de irmão. Pedro aqui está falando, não tem nada a ver com os salvos. Ele está orientando. Meu irmão, não. Pedro está se referindo aos irmãos salvos. O próprio texto vai afirmar isso. Não tem outro grupo, não é um grupo só. Pedro está advertindo a igreja, os salvos. O texto vai mostrar isso. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 1 de 2 Pedro. Portanto, irmãos, ele está falando com os irmãos. Aí ele diz, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação de eleição. Os irmãos que são eleitos, os irmãos que já estão salvos, os irmãos que estão na salvação. Ele não está falando com outro grupo de irmão. Aí ele vai dizer, fazendo isto, vocês nunca nem jamais tropeçarão. É a mesma coisa que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo era salvo. Timóteo não era um grupo de outro irmão que não era salvo, não. Timóteo era salvo, Timóteo era eleito. Timóteo estava na promessa. Mas Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. 1 Timóteo 4,16. Você está entendendo, irmãos? Então essas pessoas, elas manipulam a palavra. São homens sábios que impressionam e ganham o carisma do povo. O povo fica devoto a eles pelo carisma, pelo amor. E não são prudentes para ser fiel. Ter o amor não é a homem nem a igreja. Nós temos que ter amor, ter a prudência, estar firmado, jurar fidelidade. É a doutrina de Cristo. É a Cristo. Ame a palavra, ame a doutrina, ame a Cristo. E não deixe esse amor ser trocado, ser tirado, ser desviado por amor de homem, de igreja, de pastor, de papa, de padre, de líder. Você tem que amar a Cristo. Ninguém pode amar a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra. Você tem que guardar a doutrina de Cristo. Mas tem muita gente amando mais a igreja. O pastor está guardando a doutrina deles. Não é a doutrina de Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termino aqui essa instrução apologética, defesa da fé, falando sobre essa questão da predestinação fatalista incondicional. Onde também eles ensinam que não existe livre-arbítrio, direito de escolha. Mas em todo o texto bíblico, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele vai dar ao homem a liberdade de escolha. É o homem que tem que escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. É o homem que tem que escolher a quem vai servir, se a Baal ou a Deus. É o homem que tem que escolher se entra na porta estreita ou continua na larga. É o homem que tem que escolher se crê em Jesus para ser salvo ou continua na incredulidade. Porque a Bíblia vai dizer que a causa da condenação não é o determinismo de Deus incondicional para o homem e para o inferno. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu ler para você ver qual é a causa pela qual muitos vão ser condenados. Não é porque não foram escolhidos para a salvação. É porque não aceitaram a salvação. É porque desprezaram a salvação.
que foi oferecida a toda criatura debaixo do céu. Toda criatura, ser humano, ser racional. Olha o que Pedro vai dizer aqui, aliás, Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque perecem, porque vão ser julgados e condenados, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Não é todos os que Deus decretou e determinou para ir para o inferno. Vai ser julgado todos os que não creram na verdade para se salvar. Jesus vai dizer lá em João capítulo 12, versículo 47. Deixa eu ver aqui. Olha o que Jesus vai dizer. Dentro desse contexto que eu estou falando, da causa da condenação do homem, não é um decreto, não é um determinismo de Deus, dentro da soberania dele. É não. Deus quer que todos os homens se salvem. É o que a palavra revela. Lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Agora, olha o que Jesus vai dizer aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 12, versículo 48. Jesus vai dizer: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Essa o há de julgar no último dia. Por quê? Porque rejeitaram a Jesus. Não é porque não eram escolhidos para a salvação. Você está entendendo, meu irmão? Qual é a causa que o homem vai continuar condenado? Jesus disse isso. João 13, 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado, porquanto não crê. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas. Você está entendendo isso? A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Jesus Cristo, sendo ele consumado, veio ser a causa da salvação para os que crê nele, para os que lhe obedecem. Não é para os salvos. Jesus não veio salvar os salvos, os escolhidos. Ele disse: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes e convidá-los ao arrependimento. Chamar para se arrepender e crer no Evangelho, que é o chamado de Deus para o homem alcançar a salvação. E esse chamado é para toda a humanidade. Agora, só é salvo quem crê, quem aceitar e quem escolher o caminho que Deus orienta o homem para chegar à salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia do meu irmão Edinaldo Nogueira, sempre comigo aqui. E a gente aprendendo cada dia mais, sendo edificado para combater o bom combate, seguir a nossa carreira até o fim, para não ser desviado nem apostatar da fé. Porque o diabo tem levantado muitos homens com doutrina, com ensino, com revelação, com visão. É muita igreja, é muito pastor, é muito profeta, é muito ensino, é muito poder, é muito monte, é muita vigília, é muito culto. É tanta coisa que o povo está se desviando de Deus e nós precisamos estar firmados naquilo que realmente nos leva a estar em Deus, firmado nele, que é a palavra dele. É a doutrina de Cristo. É o próprio Jesus. Como ele mesmo disse lá em Mateus 7, 23, que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Esse está afirmando sua casa na rocha, na vida firmada verdadeiramente com Deus. Agora, o tolo, o louco, edifica na areia, né? Nas vidas, nos ensinos, nas doutrinas, nos conceitos, nos lugares, nos movimentos, nos homens, nas visões. Nós estamos em Cristo, na palavra de Cristo. É o lugar onde nós devemos estar, para estar firmado em Deus. João 15, 7. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Então, meu irmão Edinaldo Nogueira, fica na paz. Que possamos estar sempre em Cristo, e a palavra de Cristo nos guiando, iluminando o nosso entendimento para a vida verdadeira com Deus. Amém? Fica na paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos.